Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, e começamos hoje com esse texto lindíssimo: colocar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas. Estas coisas, estamos falando de Mateus 6, estamos falando do Sermão da Montanha. Todas estas coisas serão acrescentadas quando colocarmos a Deus em primeiro lugar. Dá uma olhadinha para você ver quantas coisas. A Viviane Vasconcelos envia esse texto para a gente. Faça como a Viviane, mande o seu texto. Não vai dar para ler de todos, evidentemente, mas mande o seu texto. Nós vamos escolher aqueles que não são repetidos para a gente poder ter esta meditação. Queremos cumprimentar aqui também o Raimundo Alexandre de Barcarena, Pará. E olha, também a Gessiara Salvador de Maricá, Rio de Janeiro. Ela pede oração pelas filhas, não é? Deus abençoe você e suas filhas, viu, Gessiara? E a Ruth Carter, de Phoenix, Arizona. Olha que legal, hein? Olha que bacana. Estamos chegando longe aí. Que Deus abençoe ricamente a vocês, meus queridos, queridas, que fazem parte dessa família do Reavivados por Sua Palavra. A NT, esse é o nosso canal no YouTube. Temos pessoas maravilhosas ali que nos apoiam, que oram por nós. De vez em quando vem uma crítica lá, eu aceito com muito prazer essas críticas, essas orientações, às vezes são muito bem-vindas. A gente sempre tem o que aprender, não é? Sempre tem o que aprender. E vou respeitar se você tem alguma ideia diferente. Claro que vou respeitar, não é? Eu prego a palavra e aí você define o que você gostaria de fazer, tá bem? Um abraço para você que está conosco também, todos os dias às 6 da manhã, às 3. Nosso muito obrigado. Estou tentando tirar essa palavra obrigado do meu vocabulário, está difícil, mas muito grato por você. Nós temos imenso prazer em ter aí no NT Play também conteúdos diferentes para você poder compartilhar com seus amigos. O YouTube é bom porque você pode compartilhar. Se inscreva lá no YouTube. É muito interessante. Você compartilha, clica lá, compartilha com o seu grupo de amigos, de amigas. É bem interessante. O sol está batendo aqui do meu lado. Eu gosto desse momento aqui, esse sol tirando um pouco dessa luz aqui do pequeno estúdio que eu fiz aqui em casa. Eu não posso chamar de estúdio, né? Mas desse lugar aqui, porque a gente está gravando, está abençoando a vida de muita gente. Eu fico feliz por isso. Que Deus possa abençoá-lo. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Capítulo 4 está dentro do um novo reino. Então esse novo reino, que é a questão da semeadura, é a palavra que é mais importante. Vamos trabalhar com os corações. Há pessoas que aceitam, há pessoas que não aceitam, há pessoas que aceitam e logo passa, são sufocados pelas riquezas, acabam seguindo outro caminho. Não importa, a palavra tem que ser semeada nesse novo reino. Todos têm o direito de receber a palavra, mesmo que não aceitem, né? Então vem a explicação: a candeia, você foi feito para brilhar, não foi feito para ser colocado debaixo da cadeira. Você tem um dom, tem um talento. Brilhe em nome de Jesus para pregar o Evangelho através desse dom, desse talento. A semente pode ser pequenininha, não importa. Você lança, de repente ela dá uma baita de uma árvore. Como diz o gaúcho, uma baita de uma árvore. Não tem problema. O problema não é a semente, o problema é levar a semente. A semente é de excelente qualidade, né? Fala do grão de mostarda aqui, porque Jesus falava em parábolas, e a gente terminou ontem falando sobre a conquista do servo, mas a vitória sobre perigo, hein? Perigo, mar revoltado, Jesus ali no barco. Primeiro, Jesus diz: pode passar, pronto, vamos chegar do outro lado, garantido. Se ele falou, está garantido. Segundo, ele estava no barco, né? Jesus queria a mudança. Muda de lugar, mude de vida, transforme a sua vida. Vamos sair de um lado e para o outro lado. Mesmo que a gente enfrente tempestades, vamos mudar. Essa foi a mensagem mais ou menos do capítulo 4, e a gente entra agora no capítulo 5, não é? A vitória sobre os demônios. A vitória sobre o perigo, a vitória sobre os demônios,
a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. E depois lá no 6 a gente tem um outro caminho para seguir aqui. Já já a gente volta. Capítulo 4 começa o quarto bloco do livro, que é as conquistas do servo. A primeira conquista foi sobre a vitória sobre o perigo, o mar encapelado. E os barquinhos seguindo juntos com Jesus, estavam juntos. Eles também poderiam morrer, Jesus dormindo dentro do barco, mas ele fala, vamos passar para o outro lado, seguro, nós vamos mudar. Desafio, Jesus estava no barco, então qual é? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então, a musiquinha antiga fala isso. Bom, Jesus estava com eles, acalma-se e tal, e agora vem a vitória sobre os demônios. No capítulo 5, é bem forte isso daqui. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Fala de um endemoniado na terra de Gadara, os Gerazenos, uma terra que era maldita, eles criavam porcos. Ali, eles não serviam a Deus. Então vamos lá, vamos trabalhar. Jesus poucas vezes saiu do território dos judeus mesmo para converter pessoas, mas estava endemoniado. Jesus chega pela porta dos fundos. Ele não chega pelo porto principal, ele chega por trás, pelo cemitério. Ninguém passa pelo cemitério, ninguém vai pelo cemitério. E as pessoas vão pelo porto, entram por lá, né, grandemente e tal, etc. Mas ele foi lá porque ele sabia que havia um ou dois, né? Dois. Aqui Marcos fala de um, talvez um que fosse mais falante, não importa. Mas algumas coisas aconteceram. Quando Jesus subiu com seus discípulos, aquele homem que não tinha nada que o segurava. Verso 4 diz assim que as cadeias, grilhões, ele quebrava tudo, ele despedaçava, ninguém podia subjugá-lo. O ser humano não pode subjugar o demônio. A nossa luta não é contra carne e sangue, meu querido. Nossa luta é contra poderes espirituais que vivem nas trevas. Então, não lute contra o demônio. Não lute contra o pecado. Lute para permanecer em Cristo. É completamente diferente. Se você permanece em Cristo, Ele cuida do demônio. Não é você. Tá? Fique na videira, os frutos virão. Demônio, isso é com Deus. Você não tem poder, nem eu. Ninguém podia subjugá-lo, diz aqui o verso 4. Você andava de noite, de dia, clamando, ferindo-se com pedras, assustando pessoas. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Os demônios correram ou foi a pessoa que correu? Um segundo de lucidez, viu alguém maior do que ele. Os demônios já começaram a tremer e começaram a dizer, verso 7, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Os demônios estavam declarando. Lembra-se que lá no começo, no primeiro capítulo, eu falei que muita gente ia testemunhar de Cristo. Né? Ali são os irmãos dele, o demônio, Herodes, iam falar Pilatos, iam falar dele. Então Marcos coloca Jesus muito popular, multidões aqui, multidões ali, e vários testemunhos. Testemunho dele como Marcos, testemunho de João Batista, testemunho dos profetas, testemunho dos irmãos, testemunho dos discípulos, testemunho dos inimigos, testemunho de Herodes, testemunho de Pilatos, testemunho lá do comandante que disse verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Testemunhos, esse livro é forrado de testemunhos. E aqui vem o diabo testemunhando, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, ó Filho de Deus, porque Jesus dissera, espírito imundo, sai dele. Qual é teu nome? Jesus pergunta e o demônio responde, Legião, meu nome, porque somos muitos. Aí fica esse negócio das igrejas, né? Sou legião pra cá, todo mundo é legião agora. Eu sou, e tem nomes, né? Então, os demônios têm nomes, pomba não sei o quê, tem nomes, né? Mandando nomes aí, etc. Conversa com o demônio, bate-papo. Só Deus pode vencer isso. Bom,
Vamos lá. Bom, tem 3 rogos aqui do demônio. Que tenho eu contigo, Jesus, filho de... Mais um outro aqui que diz assim: manda-nos para os porcos, manda-nos para os porcos, manda-nos para fora. 3 rogos aqui. Aliás, são 2 rogos aqui do demônio e tem mais o do povo, né? Eles pedem para que Jesus os enviasse para os porcos. Bom, primeiro os porcos, você já vê que os porcos não são de judeus, né? Ou são de judeus não convertidos ou apostatados. Eram 2.000 porcos, diz a Bíblia aqui. 2.000. Era muito dinheiro. Quanto pesa um porco e quanto custa a carne de porco? Eu não sei, não tenho nem ideia. Um porco aí tinha uns 90 quilos. Vamos ver que é um porquinho mirrado aí, uns 70 quilos. É bastante carne. Ia custar caro. 70 vezes 2.000, dá muita coisa, né? Dá muita coisa. Então, Jesus, tá bom, vai para os porcos. Aí o diabo pensou assim: eu vou criar um problema para Jesus. Eu vou pedir para ele mandar para os porcos, eu mato os porcos. E os porqueiros mandam ele embora da cidade. Estratégia feita. Acabou. Senhor, aqui quem manda sou eu. O diabo pode pensar qualquer coisa, nunca é maior do que o pensamento de Deus, viu? Nunca. E Deus pode pegar um infortúnio. E me disseram outro dia, alguém que entende nós, que porcos nadam, então eles não devem ter morrido, eles caíram precipitados lá mesmo. Quem que os afogou? Eles não deveriam ter morrido, aliás. Quem que os afogou? O diabo. O diabo os matou. É sempre assim. Não tem coisa boa. Não tem jeito errado de fazer a coisa certa, não tem. E o diabo vai dizer para você que tem. Não tem. Usando a frase aqui do filósofo Gilvan Correia. Um grande abraço, Gilvan, para você, para sua família, queridíssima. Então foi isso que aconteceu. E os porqueiros vendo aquilo, meu pai, se esse homem ficar na cidade aqui, é melhor ir embora, porque se ele começa a destruir coisas aqui, então o diabo ganhou? Não ganhou. O pessoal da cidade chegou, porque os porqueiros foram lá para dizer: olha, é o seguinte, não fomos nós que matamos os porcos, foi aquele camarada ali, ó. Os porqueiros eram funcionários de alguém que possuía, era dono dos porcos. Não fomos nós aqui, foi esse camarada aqui. Quando eles chegaram na cidade, eles viram um negócio muito incrível. O homem que era conhecido como endemoniado. 3 coisas, verso 15, que tiveram a legião, né, que Marcos está comentando. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Na minha cabeça tem um negócio que eu não sei se aconteceu assim, mas eu não imagino que Jesus falou assim: ô Pedro, tira sua capa e dá para ele aqui. É porque Jesus mesmo deve ter tido muitas capas, porque ele deu muitas capas para as pessoas. Deu muitas capas. Ah, deu. Eu tenho certeza disso. E foi mais uma que ele deu. Eu acho, sou eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando. Por isso que ele estava vestido, com roupa rasgada, diz que ele rasgava tudo. Estava com roupa vestida, sentado. E as pessoas começaram a pedir para ele ir embora. Ninguém viu o homem ali. Só Jesus se importava com o homem, não com os porcos. Não, mas a sociedade protetora dos animais. Eu acredito na sociedade protetora. Tem que proteger os animais também. Nada de maus tratos. O diabo afogou aquele povo. Aqueles porcos. O diabo faz isso. O diabo é que distrata, Deus não. Mas ele permitiu para ficar bem claro qual é o propósito. Bom, eles morreram, eles iam matar mesmo os porcos para comer, né? Porcos para comer. Eles morreram de outra maneira só isso, é a única diferença. Começaram a dizer: vai embora, retira-te daqui. Aí aquele que havia sido endemoniado: Jesus, deixa com você num barco, posso entrar no barco, tem lugar, deixa entrar. Falou: não, fica aí. Fica aí, vai para tua casa e anuncia. Lembram-se que Jesus, na maioria dos casos, aqui está dizendo assim: não conta nada para ninguém. Ó, não fica falando que eu te curei, viu, leproso? Ó, não fala para os outros, senão as pessoas vão procurar por causa da cura. Aqui é diferente, porque aqui estava um homem doente pelo pecado, estava possuído pelo demônio. Então Jesus queria que ele falasse, porque Jesus liberta do demônio. Da libertação. E ele fez o quê? Foi proclamar em Decápolis, agora uma expressão aqui que é bem interessante:
tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. O que é que Jesus fez? Ele tinha um manualzinho. Estudo bíblico? Não tinha. O que Jesus deixou para ele assim? Olha, você fala isso, fala primeiro passo, não. Assim, vai e conta o que aconteceu com você. E esse é o maior segredo. Jesus não deixou ele entrar no barco, porque só ele podia falar naquela cidade. Jesus não podia falar mais. E ele pregou em Decápolis. Jesus volta para aquela cidade, mas entra pelo porto, uns 3, 4 meses depois. As pessoas o reconheceram. Vai aparecer aqui. As pessoas o reconheceram. Não é este? Não é este quem nos falou que era endemoniado? E o que o endemoniado podia pregar? Ele podia dizer assim: eu era endemoniado, encontrei esse homem, ele me tirou o demônio e hoje eu consigo me assentar, estar vestido e em são juízo. O que mais que ele podia falar? Muita gente acha que a gente tem que falar muito, tem que ter cursos e não sei o que. Conta a sua experiência, meu querido. Conta a sua experiência. Então, as conquistas do reino. Perigo, mar, tal, quase morreram, tal. Jesus estava lá. Aqui, Jesus encontra um homem endemoniado e tira o demônio dele porque ele veio da liberdade. E esse homem se torna um pregador da palavra. Vitória sobre a enfermidade. Então, aqui é uma história só dividida em 2 partes. Jesus volta, desce do barco, foi para o outro lado, afluiu para ele um grande número de pessoas, ele estava junto ao mar e vem Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, judeu então, tá? Está do outro lado agora, não está mais ali em Gadara, está do outro lado. Minha filhinha está à morte, verso 23, vem, põe a mão sobre ela para que seja salva e viva. Esse é o chefe da sinagoga. Jesus foi com ele. Olha aqui, vamos lá para cá, vamos para casa. É Jesus é assim mesmo, vamos para casa, vamos comer lá um sanduíche, vamos tomar um chá, vamos. Um torado, não tem problema. Ele vem, sou convidado. Então, grande multidão o seguia e tal, e uma mulher com 10, 12 anos estava sofrendo de hemorragia, verso 25, e de muito padeceu na mão dos médicos, o dinheiro dela foi todo. Ela não tinha mais nada, a mulher andava de gatinho. E no meio da multidão, disse assim, se eu tocar, só tocar. Tocou na veste de Cristo. Peraí. Verso 28, né? Se eu apenas tocar, ficarei. Alguém me tocou. Senhor, como é que alguém me tocou? Jesus sabe definir. Ele identifica o seu toque. Pode ter um monte de gente orando nesse momento para ele. Ele vai ouvir sua oração. Ele identifica o seu toque. Qual é a mãe que não identifica a voz do seu filho? O pai que identifica a voz. Você é meu filho. Peraí. Esse choro é do meu filho. Já viu isso? É, isso mesmo. E aqui então, enfermidade. A mulher foi curada. Foi curada. Tanta gente apertando, mas ela foi curada. Prostrou-se diante dele e declarou a verdade. Ele disse: a tua fé, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, vai em paz. Jesus tem a vitória sobre a enfermidade. Aí a filha do camarada morre, do Jairo. Aí vieram alguns da sua casa e disseram: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Acabou. Então a vitória sobre a morte. Primeira palavra de fé: não temas, crê somente. Jesus falou: não temas, crê somente. Ele fala isso para você também. Não temas, crê somente. Mas ela está morta, Senhor. Calma, não temas, vamos lá. Então chegou até a casa. O senhor não precisa mais agora, ela morreu. Pera aí, vamos lá. Não crê, não temas, crê. Outra palavra de esperança. Então aqui atrás nós vimos a palavra de fé. Não crê, palavra de esperança. Qual foi a palavra de esperança? A criança não está morta, mas dorme. O povo riu. Que é isso, camarada? Não sabe o que aconteceu? Tomou o pai, a mãe, os que vieram com ele, entrou onde ela estava, e agora vem a palavra de poder. Palavra de amor e poder. Menina, talita come, aramaico. Levanta-te, né? Menina, eu te mando, levanta-te. E ela levantou imediatamente e se pôs a andar. Tinha 12 anos. Então ficaram todos assim. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Jesus tinha uns negócios: não fala dos milagres, não fala, porque senão o povo vai olhar só para os milagres.
Mas não deu para segurar aquilo, né? E mandou que desse comida à menina, que Jesus maravilhoso, ela tá assim tanto tempo, dá comida para ela, tá tudo bem. Palavra de poder, palavra de esperança, palavra de fé, vitória sobre a morte. Então nós vimos vitória sobre o perigo, Maria Galileia, vitória sobre os demônios, Gadara, vitória sobre a enfermidade, a mulher com o fluxo de sangue, vitória sobre a morte. Se Jesus, meu querido, vá até Cristo, e Ele vai ajudar você. Eu vou estar aqui orando por você, tenha certeza disso. Você fica agora com a ilustração deste capítulo e uma linda oração em forma de oração, de música no final. Até amanhã. Tchau. O capítulo 5 do livro de Marcos contém uma história impressionante. Ele descreve Jesus atravessando o mar da Galileia em direção à região de Gadara. Nesta região, haviam grutas naturais que eram usadas como sepulcros. Além disso, cria-se que os sepulcros eram a habitação preferida dos demônios. Então, quando Jesus pisou em terra firme, um jovem endemoniado veio correndo ao seu encontro. A partir do verso 2 encontramos a descrição da cena. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os guilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Este era um homem que já havia sido abandonado por todos. Ninguém acreditava em sua recuperação. Porém, Jesus o libertou, o transformou, e ele se tornou o primeiro missionário cristão estrangeiro. Mas sabe, existe algo interessante nessa história. No capítulo 4 de Marcos, Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar. O texto bíblico revela que a travessia foi turbulenta, pois eles enfrentaram uma grande tempestade. Ao chegar do outro lado, Jesus encontrou o endemoniado, o libertou e lhe deu uma missão. Sabe o que Jesus faz em seguida? Se você observar a história, após o diálogo com o ex-endemoniado, Jesus subiu no barco e retornou para as terras de Israel. Sabe, quando pensamos no percurso que Jesus fez, fica muito claro que o objetivo central de sua missão ao atravessar o mar, enfrentar uma tempestade e pisar em terras estrangeiras, era unicamente para salvar um homem que era escravo dos demônios. Sim, ele deixou tudo por causa de um só indivíduo. Esta é uma cena incrível sobre o aspecto individual da salvação. E sabe, eu posso te afirmar uma coisa: se em todo o universo só houvesse você de pecador, ainda assim Jesus teria vindo morrer na cruz, apenas para salvar sua vida. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com o porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado